Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa abençoar o teu coração, o sangue do Cordeiro possa inundar, possa se derramar na tua alma. Meu amigo, meu irmão, é um final de semana, um sábado abençoado. Estou ouvindo passarinhos cantando, o sol abrindo, o vento está soprando, as árvores murmurando ao vento, crendo que Deus está a revelar para nós, está concedendo a nós o dia de hoje como já nos concedeu. Deus abençoa você, prospera a tua alma no Senhor Jesus. Tenha um dia agradável, abençoado, cheio de brilho e de luz. Graças a Deus. Meus queridos, meus irmãos, o Senhor é real, Cristo vive e Ele está se manifestando, se movendo intermédio do Espírito Santo no meio da sua igreja, da sua noiva, a verdadeira eleita, aquela que foi comprada, redimida, restituída pelo sangue, no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? O poder vivificador de Cristo vivendo em nós, vivendo em ti. Tu és mais que vencedora, porque Cristo é o nosso Redentor e o mediador, o único mediador entre Deus e homens é Jesus. Assim, crendo em Jesus, você tem a vida, a vitória, a saúde, a bênção. Você tem toda a paz em que você deseja. Então venha, você que ainda nunca creu em Jesus, que ainda está distante, esta mensagem possa atingir a tua alma e trazer você de volta. Meus bens, meus irmãos, estamos a viver os dias dos fins dos tempos. O mundo está testemunhando todos esses temas religiosos, políticas, cientistas, doutores, nas escolas, nas faculdades, instituições em toda parte do mundo, músicos, tanto que canta músicas circulares, mundanas, religiosas, gospel. Em toda parte se fala do fim do tempo. Realmente, os acontecimentos que está a acontecer, os inventos modernos, tudo aprova que Jesus está voltando para buscar a sua noiva, a sua eleita. Porque Jesus, Ele mesmo diz, quando vocês começarem a ver tudo isso acontecer, Ele diz, levantem as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto, amigos, irmãos. Então não há tempo de nos estarmos distraídos, não há tempo de se perder no mundo. A razão pela qual a Bíblia diz que naqueles dias, aqueles que estiverem a se aperfeiçoando, se aperfeiçoa mais ainda. Os que estiverem se santificando, se santifiquem mais ainda. Mas para os que estão a descer na escuridão, os que estão a se sujando, se sujem ainda mais. Porque verdadeiramente a salvação é individual. Amém? Então, queridos irmãos, meus queridos, meus amigos, meus irmãos, é o tempo da união. Sendo assim, eu trago para vocês esta mensagem. Meus irmãos, vamos ler no livro de João, capítulo 17, e nós podemos começar a ler o versículo 20. Amém? Começo a ler com você no versículo 20, que diz o seguinte: e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra há de crer em mim. Amém? Essas são as palavras de Jesus Cristo, Ele mesmo. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Amém? Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste a mim. Amém. Graças a Deus. Versículo 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um.
Diga graças a Deus. Amém? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tem amando. Amém? E a eles como me tem amando a mim. Graças a Deus. Meus bens, meus amigos, meus irmãos, então eu estou aqui intitulando essa pequena mensagem. Vamos falar da união. Amém? O tempo da união. Realmente, eu tenho me indignado bastante acerca de alguns sistemas religiosos, acerca de alguns líderes religiosos, alguns credos, meus irmãos, que já têm se levantado ou já se levantou no mundo, que traz contenda, separações, divisões no seio da igreja cristã. Meus amigos, eu creio que Cristo está vindo para buscar uma noiva, uma eleita sem mácula, sem mancha e sem ruga. Uma eleita perfeita, uma igreja verdadeira, mergulhando no sangue, na palavra e na vida do Cordeiro. Amém? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A fé nos une. A fé não nos separa. A fé em Jesus nos une, nos leva na mesma determinação. Nós deveríamos ter a mesma determinação, mesmos objetivos e mesmos motivos para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo nos une. Amém? A doença, a fome, a seca, a peste, lágrima, choro, morte, alegria, tudo nos une, nos leva perto de Jesus Cristo. Amém? Então, não há motivo nenhum em que nós estaríamos divididos, separados. Amém? E diferentes sistemas de ensinamentos. Então, queridos irmãos, quero trazer para você esta mensagem, descendo no Espírito do Senhor, que Cristo quer uma igreja unida. É o tempo da união, o tempo em que tudo está se unindo, tudo está voltando. Meus queridos, a batalha se multiplicou. Vejam, nós que estamos no mundo, a Bíblia diz que a própria natureza não vos ensine. A Bíblia diz que nós devemos aprender com a natureza, porque a primeira Bíblia que Deus escreveu foi a natureza. A natureza é uma Bíblia que ensinaria a todo mundo. Amém? Eu vejo a união das formigas, a união dos passarinhos, a união dos insetos. Meus amigos, uma vez eu estive assistindo um vídeo bem ao vivo. Realmente, eu vou contar a você essa história. Talvez isso incita você, talvez isso traga você no pensamento, amém, divino, para que você pense de mergulhar e de saber o que você tem feito, o que você está fazendo e para onde você está. Amém? Estava eu realmente na minha casa, eu vi uma formiga saiu realmente naquele furinhozinho da junta do mosaico, sabe? Há sempre alguns furinhos pequenos que ficam. Então, uma formiga saiu naquela junta de mosaico pequenininha. Ela saiu e quando começou a andar por ali, encontrou uma mosca morta no chão. Então, o que essa formiga fez? Ela tentou pegar aquela mosca. Já sabes que ela se alimenta das moscas e dos outros insetos mortos. Sabes disso bem? Então, começou puxando para levar no buraco. E ali era muito pesado que ele não conseguia puxar a mosca, porque a mosca era mais maior que a formiga. Então, eu assistindo, eu disse, eu vou ver que mistério, o que vai acontecer aqui. Realmente, eu fui assistindo esse vídeo, ao vivo, e vendo a peça, a formiga deixou
a mosca voltou para o buraquinho onde ele havia saído. E não demorou, parece que passou cerca de 1 minuto e eu vejo a própria formiga saindo. Amém? E atrás dele estava uma carruagem das formigas. E todas elas, ele dirigiu aquelas outras formigas até onde estava a mosca e rodearam a mosca. E meu irmão, fizeram um redondo que todos eles, cada um segurou, outro segurou numa medalha da mosca e começaram a levar a mosca até onde estava o buraquinho, até assim que todos fizeram entrar com a mosca, porque realmente é alimento na qual eles haviam encontrado. Isso me ensinou bastante. A natureza por si me ensinou. E sendo eu um ministro da palavra, um ministro do evangelho, eu virei o meu pensamento, meditando no Espírito, virei para o campo cristão na qual nós temos hoje. Eu disse, realmente, se os nossos amigos, nossos irmãos, pastores, evangelistas, entenderem isso, que ninguém pode levar esse osso pesado sozinho, que nós temos que estar unidos para que cada um de nós consiga levar uma metade, levar esse peso até chegar no dia da nossa redenção, seria uma coisa muito valiosa. Mas há uma coisa que me deixou muito triste, é que eu vi que as formigas, eles entendem da união. Oh, graças a Deus, eles sabem que devem estar unidos para vencer uma luta. Mas só os cristãos é que até agora não entenderam que a união é exigida no cristianismo. Então, meus amigos, e eu lendo para você essa escritura em João, Jesus pede que sejamos unidos. A coisa mais pior que me chamou a atenção, Jesus disse que quando nós estivermos unidos, então assim o mundo crerá que Deus enviou a Jesus. Amém? Quer dizer que a nossa fé deve ser afirmado ou confirmado quando estamos unidos. É diferente das igrejas que nós temos hoje, as denominações religiosas, carregamos as seitas, carregamos doutrinas, carregamos dogmas, carregamos declarações que não tem nada a ver com as nossas sagradas escrituras ou a Bíblia ou a palavra de Deus, amigos. É o tempo da união, o tempo em que a noiva deve estar unida. Não carrega, não leva uma doutrina. Amém? Muito mais essas doutrinas. Tem igreja realmente, tem pregador que traz uma mensagem que você vê que esta mensagem é para te dividir de um certo irmão, ou de um certo pastor, ou de um certo grupo dos irmãos que cultua, que fazem culto em algum lugar da cidade. Meus irmãos, não creiam nesse tipo de doutrinas, de ensinamentos. Esses pastores que dizem, não vão naqueles irmãos, não congregam com aqueles povos, não congregam com aqueles irmãos. Meus irmãos, Cristo não faz um tipo dessas pregações, sabe? Eu encontrei o demônio a fazer esse tipo de ensinamento. Eu encontrei no livro de Êxodo, Faraó a fazer esse discurso. Amém? Quando Moisés pregava a palavra, a mensagem para preparar o povo do Egito, Faraó fez isso. Faraó disse ao povo, aos oficiais da cidade, para que multiplicasse trabalho e dificuldade, para que esse povo esteja ocupado, para que não vai ouvir aquelas mensagens de mentira de Moisés dizendo, vamos sair para adorar o nosso Senhor Jesus, ou nosso Deus no deserto. E quem impede é o maligno, não é Deus. Amém? Deus dá o Espírito, o coração humilde, o coração nobre, o coração cheio de amor, de graça, o coração para promover, o coração de amar. O amor une, o amor não nos separa, o amor nos une, todos em Cristo Jesus. Se o amor de Deus estiver em você, então você amaria a todo mundo sem limite. Não diz a Bíblia que amai até os vossos inimigos?
Meus irmãos, por quê? Que tipo de igrejas? Que tipo? Você encontra um pastor, um reverendo, tem inimizade contra o colega reverendo, não se entende, não se falam. Eu já vi, já ouvi pastores, eu nunca poderei falar com aquele meu amigo, aquele colega, não se falam, é inimizade categoricamente. Então ali você pergunta, a pessoa realmente, que Deus em que essas pessoas pregam? Que Jesus em que as pessoas carregam? Que união? O que é que vocês ensinam? Meus irmãos, é o tempo perverso, é o tempo maligno, é um tempo muito desgraçado, mas Jesus chama para que todos se uníssemos, todos estejamos unidos, amemos um ao outro, amém? Porque o amor, só Cristo vem buscar o amor divino, uma igreja, uma noiva, uma eleita cheia de amor, a razão pela qual a união divina, a união invisível, amém? A razão pela qual Cristo chama, Ele busca uma eleita sem mácula, unida no poder da ressurreição de Cristo Jesus, amém? Então, hoje nós temos contendas, temos tantas separações nas igrejas. Isso não levaria nenhum crente a nenhum lugar. Só existe uma maneira que um crente deve receber a salvação. O pecador deve ser salvo. Só existe uma forma, uma norma, uma regra que foi deixado para todos e por todos, que alguém pode alcançar a salvação. Isso não é intermédio de uma certa igreja, não é porque você congrega na igreja da mensagem dos últimos tempos, ou na católica, ou na metodista, ou na batista, ou no testemunho de Jeová, ou na adventista do sétimo dia, ou toquista, ou no quimbango. Não importa, se você não entrar nessa meta, você está perdido. Amém? Qual é essa meta? É crer em Jesus Cristo. A salvação é-te reservada somente quando você creia em Jesus Cristo. Não num profeta, não num certo pastor, mas em Jesus Cristo. E você está salvo. Amém? Em Jesus Cristo. E Cristo, quando você recebe Jesus, você recebe a vida eterna. Você recebe nova identidade e nova identificação. Você entra na família de Cristo Jesus. Amém? Porque Jesus tem uma família. Sabia você disso? Então, esses todos, não importa. É por isso, em Cristo Jesus não existe língua, raça, cor, povos, nações. Em Cristo só tem um povo eleito, redimido, restaurado, restituído, trazidas de volta. Amém? Então, caríssimos irmãos, caríssimos irmãs, nós temos que estar unidos em Cristo Jesus. Manifestemos o amor de Cristo um ao outro. Jesus está vindo. Tudo está a nos afirmar, mas quando nós olhamos no quadro da igreja, os pastores, os irmãos, os líderes, parece que eles se importam com outra coisa do que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pregam mais contenda do que pregar a mensagem da salvação, a mensagem da unidade, a mensagem da restauração, e levam o povo mergulhando no poder do Espírito Santo. Isso é algo que está se passando para o mundo, mas para mim, Deus me enviou, Deus me constituiu para que eu trazesse a mensagem de união, pregando a união da noiva. A noiva tem que estar unido. Doutrinas nenhuma levará você no céu. Não há nenhuma doutrina, apenas a de Cristo Jesus, a doutrina dos apóstolos, a Santa Bíblia. Ou nós cremos nisso, nós cremos naquilo, meu irmão. Tudo isso não levará você em nenhum lugar. Amém? Então, creia na palavra, busquem, leiam a Bíblia de Jesus.
sondai as Escrituras, porque nela cujo vocês têm a vida eterna. Veja a tua convicção, veja a tua fé, a tua crença, em que você confia. Você está afirmando a tua fé em que? Confias em que? Meus irmãos, é o tempo do fim. Não fiquem ali, deixem Cristo movendo na sua alma, se manifestando, queridos. Eu notei algo muito ruim que me indignou bastante, sabe? Eu descobri que Satanás está multiplicando contendas, está multiplicando divisões, separações, para levar muitas almas para o inferno. Eu notei disso, meus irmãos, não sei se muitas pessoas já notaram isso. O inimigo sabe que o tempo está no fim, o tempo sabe que tudo está acabando, porque a Bíblia diz que é o tempo em que ele será levado com todos os pecadores e ele ser lançado no lago de fogo. Todos os feiticeiros, fofoqueiros, bandidos, gatunos, ladrões, todos que cometem iniquidade, adúlteros, prostitutas, bêbados, mentirosos, todos esses que cometem obras de inferno serão tirados e lançados juntamente com o diabo para o lago do fogo, enxofre de fogo. Amém? E os sinais que mostram que estamos são as coisas que estão acontecendo no mundo, meus amigos. E o diabo sabe que o fim vem e o fim está a chegar. Ele não quer perecer sozinho, sabe? Ele usa um sistema que os pastores ainda não entenderam, mas Deus me levou no Espírito, me deu entendimento exato. Amém? Só existe alguém que promove contendas, é o diabo Satanás. Deus jamais, nem um dia, nem uma vez, promoveu contenda para separar o próprio seu povo. Amém? Diz bem a Bíblia que Deus veio separar, trazer a espada da separação. Mas que separação? Separar você do mundo, separar você do pecador, separar você das coisas do mundo, entrar em Cristo. E em Cristo Jesus nós somos um. Quando você crê em Jesus, você diz Jesus que é necessário vos nascer de novo. Na família de Jesus nascemos das águas e do Espírito. E quando você nasce, você ganha nova identidade, você encontra belos e belas irmãs, belos e belos parentes, você tem comunhão com irmãos, intermédio do nascimento do Espírito Santo. Amém? Então, meus bem, o que é que o inimigo fez? O inimigo sabe que se deixar vocês unidos, vocês terão uma vitória. Você já imaginou que se todos que estão ao redor do mundo tivessem a mesma linguagem? Deixa eu ler para você. Amém? Deixa eu ler para você. Vou ler na primeira carta dos Coríntios, capítulo 1, no versículo 10. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo nos pede aqui, no versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digai todos uma mesma coisa. Amém? Antes sejai unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Graças a Deus. Está vendo? Então, a união, Satanás sabe que logo em que você se une, orar pelo mesmo objetivo, buscar a mesma fé, clamar o mesmo Deus, você já se lembrou a vitória em que o cristianismo poderia ter? Seria um grupo mais poderoso. Você pode mandar parar qualquer enfermidade que se levantar no mundo. O cristão, meu Deus, quanto, Cristo Jesus, vocês não entendem isso. Então Satanás, para deixar vocês tão fracos, igrejas que hoje tem igrejas que os crentes, você vê, a pessoa foi doente, voltou doente, problema, parece que Deus nos deu as costas, nos abandonou. Por quê? Porque as pessoas não buscam o espírito de amor, a unidade, amor de Cristo. Deus está abençoando agora. Então Satanás, ele colocou divergências de entendimento, de pensamento,
amém? De doutrinas, para te dizer que aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquela igreja, divergências, contendas, Deus te espalhou doutrinas, isso para que qualquer fim de separar vocês, amém? Para que vocês estejam morta, destruída. Mas Jesus vem para nos unir, amém? A fé nos une. Deus não traz uma mensagem, nenhuma vez que Deus já enviou um mensageiro, um profeta. Olha, ouça-me bem, se um dia, ou quando você ouve alguém dizer que ele é o profeta de Deus, ele é o bispo fulano, o profeta fulano, mas dizer que Deus tem o povo para os negros, para os brancos, ou só na nossa igreja é que você deve ser salvo, essa pregação é diabólica, amém? Deus nunca fez tal coisa. Deus leva todos em Jesus Cristo. Só existe um lugar em que o crente pode encontrar a salvação, encontrar a vida eterna, não numa igreja, mas sim em Cristo Jesus, amém? Então a bênção, esse Espírito de Cristo é o Espírito da união, o Espírito que vem para convocar. Diz ele que enviarei os meus anjos a todos os quatro cantos da terra para unir os meus eleitos, os meus escolhidos, amém? Os escolhidos de Jesus não estão só na igreja pentecostal, na igreja batista, na Testemunha de Jeová, na metodista, no quimbango, na católica, na igreja da mensagem dos últimos tempos, ou esses novatos que estão a levantar os cacu filipianos, não. A igreja de Cristo, ou o corpo místico de Jesus Cristo, são todos indivíduos que estão a controlar as escrituras, crendo em cada profecia, recebendo cada mensagem de preparação do dia em que vivemos para o rapto. Isso não me importa que denominação que a gente pertence, mas desde que você está bebendo da revelação e crendo na união da noiva, porque realmente, verdadeiramente, a igreja de Jesus Cristo é a noiva dos últimos dias, amém? E a noiva dos últimos dias, ela não se encontra nas denominações, ela não cumpre nenhuma regra, nenhuma dogma, nenhuma declaração, a não ser a palavra original de Jesus Cristo, amém? E isso não traz nenhuma meta de separações. Nós não temos uma linha marcial traçada de separação, não existe. Nós só cremos em Jesus Cristo e esta é a mensagem da união. Creia que Cristo está vindo buscar uma eleita sem mácula, sem mancha, sem casca, apenas aquela que vive a verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, meus irmãos, esta é a mensagem deste final de semana. Bom sábado para todos vocês. Deus abençoa você. Deus renova a tua vida. Deus renova a tua alma. Se você quer nos encontrar, é só entrar em contato com os nossos contatos. Você se inscreva ao canal. Você poderá receber mais bênçãos celestiais. Deus está restaurando a sua noiva. Deus está restituindo, está unindo, trazendo-nos no poder da vivificação, o poder da ressurreição de Cristo. O inimigo não pode nos derrubar, não pode nos vencer, porque ele foi derrotado na cruz do Calvário. Todos os seus sistemas serão desvelados, ou já foram desvelados, e está continuando a ser desvelado, porque Cristo morreu e ressuscitou dos mortos para perdoar, salvar você. Então creia que Cristo já perdoou toda a tua iniquidade. É simplesmente você crer em Jesus Cristo e receba a tua salvação, ou a bênção, a fé em Cristo Jesus nos faz vencer, amém? Então sejam benditos. Vocês que estão com esses costumes de separações,
ou porque nós somos católicos, metodistas, testemunhas de Jeová, essas vossas setas, essas vossas doutrinas não te levará em nenhum lugar a não ser na perdição, porque são sistemas diabólicos. Deus quer um povo unido, um povo restaurado, um povo comum. Deus abençoe a todos. Cristo possa reinar no coração de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.